amistoso. Mesma aqui postura. o Jardim Amistoso. analisando essa competição. Acho que acabamos de cumprir aquilo que eram os objetivos, colocar alguns jogadores mais tempo, porque era importante este segundo jogo. Conseguimos também ganhar. O relevado não estava em boas condições, a bola estava sempre viva. E estas equipas argentinas lutam pela bola como ninguém, não é? Mas ainda bem que não houve grandes lesões, cumprindo os objetivos, e agora começar na terça-feira a preparar a entrada do campeonato. Tá aí o gol do Matheus Pereira. Léo, é aquela análise que eu fiz da última partida, né? O Cruzeiro agora entrou com o time todo titular, apertou mais o Banfield. Evidentemente que foi um time que não colocou o pé na bola, né, no pé mais em divididas mais firmes, porque também não corre o risco de perder jogadores. Olha o troféu aí. Geralmente, quando você tem esses torneios, como por exemplo era antigamente o Ramon de Carranza, quando você tinha o torneio Tereza Herrera, evidentemente que a gente já enfrentou, quando ganhou o Tereza Herrera, por exemplo, equipes, digamos assim, com mais garbo e elegância, né? Sim. Mas é importante para você poder ter o time sempre rodando, bacana, disputando, né? E mantendo essa cabeça no foco. Jogo importante mesmo no outro final de semana contra o Grêmio. Correto. Daqui a pouco você repercute mais, analisa melhor ainda esta vitória, essa participação na Vitória Cup. O Pedrinho que organizou a competição, ele que colocou o dinheiro, ele escolhe para quem vai a taça. Levou a rede de supermercado para o Espírito Santo também, mas vamos aproveitar isso aqui. O negócio Igual que eu conheço, Fael. A taça é nossa. Fael, igual que eu conheço quando tinha o forrobol, que levava juiz. Nem sempre é apenas, bola. Nem sempre é apenas futebol. Agora, né, Leopoldo? É isso aí, joga. A Vitória Cup acabou, torneio amistoso para avaliações do Leonardo Jardim, e o Cruzeiro terminou vencendo o Banfield da Argentina, depois desse gol aí do Matheus Pereira no primeiro tempo. Foi só 1-0, placar magro, mas que rendeu troféu e elogios do treinador. O que é positivo foi estes dois jogos, é a competitividade, é o jogo mais sério, é estes duelos, viver o jogo, porque às vezes o treino não consegue viver o jogo nesta intensidade. Conseguimos colocar dois adversários que são adversários argentinos, que têm sempre esta agressividade, esta atitude, mas sabendo que temos uma próxima semana já para preparar realmente a entrada no campeonato. E agora nós queremos saber também do cruzeirense, o que ele acha desse momento. Por isso nós viemos à Praça 7, o coração de BH, para conversar com a turma. Vambora, vem comigo. Poderia ter se esforçado um pouquinho mais, né? Dar uma goleada assim para subir o voucher lá em cima, né? Mas foi bom, foi um bom jogo, a vitória veio, já é um bom começo, né? Você vê que o Cruzeiro não voltou no mesmo ímpeto, na mesma condição física, conjunto. Houve uma dificuldade de entrosamento. Se viu pro time também, quem não estava jogando, ter a oportunidade de jogar. E eu acho que agora é voltar o Brasileirão aí e dar sequência nessa sequência de vitórias aí. O Cruzeiro tá bem, tomara que continua. Contrata algumas peças. Mais um lateral direito, né? E mais um meio de campo aí, no caso do Matheus Pereira. Mas eu acho que o Cruzeiro tá bom, eu acho que se continuar naquela pegada que estava antes da parada, eu acho que dá para chegar até o título. O torcedor cruzeirense é bem exigente mesmo. Mas vale dizer o que eu sempre falei aqui a semana toda, né? Semana passada. Jogo treino não é para colocar pé mais firme em bola dividida. Corre risco de perder um jogador, como foi o caso, por exemplo, do time que o Cruzeiro enfrentou da outra vez Defensa e Justiça, que o jogador saiu lesionado, teve aquela preocupação. Acho que vale mesmo pela movimentação, para você dar aquela esticada nas pernas, para não ficar tanto tempo parado, o time voltar nesse ritmo mais competitivo, porque o jogo importante mesmo a gente tem no final de semana contra o Grêmio, Leopoldo Siqueira. Agora eu entendi uma coisa, Toledo. Defensa e Justiça ganhou 2 jogos. E a taça foi para lá? Desse jeito, o Campeonato Mineiro, eles na 6ª posição, eles vão querer taça. Tem que ficar de olho nisso, né? O que eu gosto dos dois é o seguinte: jogo do Cruzeiro, o time dele acabou de voltar, o feminino acabou de voltar para a Série A, hoje tem time dele, mas eles querem comentar do Cruzeiro, de um torneio que a gente falou. É um torneio, gente, pra gente treinar, tocar bola, esticar as pernas. Os caras estão preocupados com o Cruzeiro demais da conta. E agora o Scarpa comenta esse... Léo, agora com o time 100% titular, o Leonardo Jardim fez questão de deixar por muito tempo a equipe que a gente conhece como sendo a principal equipe, né? Os jogadores, os 11 ali que geralmente atuam com mais frequência. No primeiro jogo ele deu uma mesclada, mudou um pouco a defesa, colocou jogadores titulares com outros jogadores.
Achei interessante ele dar oportunidade para muito menino que já treina, inclusive entre os profissionais, e acho que isso é o que a gente vê muito com o Leonardo Jardim, isso mesmo. E foi um jogo onde o Cruzeiro apertou mais a equipe do Banfield, o Banfield não teve muitas oportunidades, aí daí saiu o gol do Matheus Pereira ainda no primeiro tempo, e evidentemente que a gente percebeu um time do Cruzeiro que estava meio que tirando o pé. A gente olha, por exemplo, para jogadores como Matheus Pereira, jogadores, por exemplo, como Christian, jogadores como Romero, que imprimem mais velocidade no jogo, segurando um pouco mais também, porque é aquele negócio. O jogo importante mesmo para o Cruzeiro vai ser no próximo domingo contra o Grêmio. E aí foi um torneio onde o Cruzeiro precisava imprimir mais competitividade. Se você for lembrar em 13 e 14, por exemplo, o Cruzeiro vai fazer intertemporada em outros lugares, vai fazer amistosos fora do Brasil também, para que o Cruzeiro não perdesse aí esse espírito competitivo. E o Leonardo Jardim falou sobre isso em outras entrevistas coletivas. A gente percebe também um Cruzeiro que vai precisar realmente ir ao mercado para ver algumas peças, e acho que esse time vai se ajustar muito ainda, principalmente com essa janela de transferência agora, com contratações mais pontuais. Acho que agora vai deixar de derramar aquele dinheiro todo que tinha antigamente, que você trazia vários jogadores e várias peças, e vai ser algo que vai ser mais, digamos assim, conclusivo. Você vai pegar um jogador, por exemplo, de uma determinada função, onde o Jardim entende que pode precisar mais de um jogador ali para fazer uma alternância. Acredito que eles podem ir atrás também de um lateral esquerdo, onde a gente atua com dois que são da base, né, que é o caso do Kaique, por exemplo, e com o Alan Pratos, que são muito usados por ali. Mas o importante é isso, foi que o Cruzeiro manteve sua competitividade e não perdemos nenhuma peça importante. Não é para colocar pé em bola dividida num torneio. Não, e aquela bola com o goleiro ali, a gente viu bem isso. Se fosse um jogo oficial, o atacante iria para disputar a bola, né? Tá doido? Aí deixa pro goleiro, vai machucar num jogo amistoso? Não tem como um negócio desse. Até porque no Mundial a gente viu competitividade, o que aconteceu com o Musiala, que daqui a pouco a gente vai ver aqui nos melhores momentos também do Mundial. Você acha que chamaram o Cruzeiro para a Copa no Espírito Santo porque ele morreu na praia no Mineiro? Cara, engraçado, porque se for falar de morrer na praia, eu acho que precisa de um Titanic pro atleticano, porque 50 anos afundando, irmão. Não, mas eu tô falando assim, esse ano, você estava lá na sexta posição do Mineiro e morreu na praia. Não, justo, Fael. A gente tem realmente um ano que foi complicado, passamos por isso no Campeonato Mineiro, mas foi necessário para avaliar, diferente do Atlético que ganha o Mineiro e acha que é o Mundial e que tá tudo certo, tá passando pelas dificuldades que a gente tá vendo. Inclusive, e o Pix? Tá caindo direitinho lá? Ano passado reavaliaram depois do Mineiro, trocaram o dono e tal. Você ganhou alguma coisa ano passado? Ah, desculpa, velho. Você chegou em 2 finais e perdeu, né, Fael? A única final que eu ganhei foi em cima da Ceusa. E o mais engraçado é que o Fael chega em final e ele falava aqui no programa, o Toledo sabe, eu perdi pro Botafogo, cara! Eu perdi pro Flamengo, cara! Eu cheguei na final! E uma final onde ele perdeu 90 minutos jogando com um jogador a mais. Fael, obrigado pelo entretenimento de sempre. Tamo junto. Não, essa eu não vou nem